Irmãos, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e hoje vamos abordar uma temática, acredito que hoje, nas semanas seguintes, a terapêutica espírita no auxílio ao tratamento da ansiedade e depressão. Até porque estamos no Setembro Amarelo. Mas antes da gente fazer a nossa live, iniciar o tema em si, gostaria de convidá-lo para que possamos fazer uma prece. Quem desejar fechar os olhos, procurando ficar em paz, em harmonia, serenando o pensamento, aquietando a mente, possamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus sorrindo, olhando carinhosamente em minha direção. E dessa forma, cada um de nós pensa no que é grato. Qual a minha gratidão? Ao que eu agradeço por hoje? Se eu não consigo perceber, Senhor, ajuda-me fortalecendo na minha caminhada, orientando-me, ensinando-me e colocando no meu caminho irmãos, oportunidades para que a minha vivência possa ser a melhor possível. Desejo muita paz, muita saúde, muita luz na vida de cada um de nós. Bênçãos, que assim seja. Amados irmãos, primeiramente vocês devem estar achando estranho porque eu não estou hoje no ambiente, Entardecer Espírita, no ambiente externo, como eu sempre faço. Há um pouco mais de uma semana fiz uma cirurgia e preciso passar 3 semanas quieto, sem sair de casa. Então, o local que normalmente eu faço as minhas lives, como aqueles que acompanham se lembram, o Tigrão sempre está por lá, com seus latidos, às vezes aparecendo, e eu não posso fazer num ambiente não tão saudável, Eu preciso ficar mais num local menos contaminado. E aonde ele fica, por conta de suas necessidades, pode não ser tão salutar para mim. Então, só para deixar aqui o comentário. E quando a gente fala dessa temática, ela é relevante. Claro que nós estamos no Setembro Amarelo, mês de valorização da vida, mas o ideal é que o ano todo seja amarelo. Nós precisamos compreender, ter a clareza, ter a noção. Principalmente, alguns de nós não compreendem a angústia, a melancolia, a tristeza do outro. Acredita às vezes que é desnecessário, que é invenção, desculpa o termo, entre aspas, frescura, que aquilo é inadmissível, mas só quem está passando tem noção do que passa. Então é importante que cada um de nós tenha consciência, tenha a clareza do universo que é a mente do outro. E para isso, para que nós possamos compreender, trago aqui uma frase de um autor que escreveu um livro, Paraíso Perdido, John Milton. Ele escreveu na época da fundação de Harvard, na época de 1636. Olha o grau de consciência desse irmão. Quando ele diz que a mente é um lugar em si mesma e em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Quando eu vi essa frase, refletindo sobre ela, a gente pode perceber quanta verdade existe em si. Porque às vezes eu posso me deparar, por exemplo,
eu trago, quando eu faço essa palestra, eu levo a imagem do palhaço triste, em contraponto àqueles ou aquela imagem que temos do palhaço que nos faz sorrir. Então, às vezes, encontramos pessoas que por fora estão rindo, mas por trás de sua máscara estão sofrendo, estão destruídas, amarguradas, tristes, sem perspectiva de sua vida. E às vezes eu penso assim: poxa vida, essa pessoa tem tudo para ser feliz, é saudável, tem uma família equilibrada, harmonizada, estável, um bom emprego, ganha bem, mas essa pessoa por dentro de si pode estar num vazio existencial. A sua vida pode estar sem propósito. Por outro lado, fazendo referência a essa frase do John Milton no livro Paraíso Perdido, eu posso encontrar pessoas cujas condições de vida social, material, emocional, do que você possa imaginar, são difíceis, frágeis, questão de pobreza, às vezes miséria, mas a pessoa está de alto astral. A pessoa extremamente animada, de bem com a vida, ajudando ao próximo. Por isso, eu trago como primeiro conteúdo esta frase, a qual eu vou repetir. A mente é um lugar em si mesma. E em si mesma pode fazer do céu um inferno e do inferno um céu. Que cada um de nós que está tendo a oportunidade de assistir esta live, que acredito que hoje vai ser só a primeira parte, e penso que no mês de setembro todo eu vou fazê-la, porque apesar de ter sido convidado, eu recusei alguns convites para não fazer neste mês, por eu estar me recuperando, de uma cirurgia. E aí tenho que ficar por 3 semanas sem dirigir e sem sair de casa. Então que a gente possa pensar, e aí eu resolvi fazer nas lives, que é o único espaço onde eu tenho para trazer algum conteúdo, abordar esse tema. E aí, por ser espírita, e o entardecer espírita tem um viés muito forte da doutrina espírita, mas não exclusivamente, e também aqui sem sectarismo, sem sermão moral, eu quero trazer uma outra frase, já que o título é a terapêutica espírita no auxílio ao tratamento da ansiedade e depressão. Primeiramente, a gente vai trazer algumas informações relacionadas à temática para depois falar da doutrina espírita. Mas antes eu gostaria de trazer uma frase no livro Escutando Sentimentos, de Vanderlei Soares de Oliveira, pelo espírito Hermance de Fus, a seguinte frase, nos lembrando ou nos ensinando qual é a tarefa de uma casa espírita. É oferecer condições para que o ser humano extraia de si mesmo o seu valor divino na obra do Criador. Porque cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. E precisamos nos burilar, nos trabalhar, reformar-se, evoluir, progredir espiritualmente, para que essa centelha divina, esse Deus que está dentro de cada um de nós, se apresente, se exponha
por meio de palavras, atos e pensamentos. Então, a tarefa de uma casa espírita, com todas as atividades que ela propicia àqueles que a buscam, é oferecer condições para que você possa extrair de si mesmo o seu valor divino na obra do Criador. Então, que a gente amplie a nossa visão, amplie os nossos horizontes, para que possamos compreender sobre isso. É tão importante isso, e é interessante que a cada ano que eu faço esse tema, eu procuro dados estatísticos e não encontro dados atuais. É verdade que para esse ano, e aí eu vou pesquisar porque eu decidi abordar esse tema ontem, eu não encontro dados atuais, porque não é uma temática que seja um tabu, mas sim para evitar o estímulo ou levar as pessoas a pensarem em abreviar a vida. Muitas vezes os fatos, as notícias não são divulgadas. Familiares fazem de tudo para que no laudo de morte não seja dito suicídio. Então tudo isso, infelizmente, mascara estatísticas que devem ser bem maiores, que deve ser alardeado. Mas é importante que a gente tenha a compreensão, e isso dados de mais de 10 anos, que a cada 1 segundo uma pessoa passa em sua cabeça, em sua mente, abreviar a sua vida. E a gente pode pensar assim: como isso pode acontecer? Não sou eu que estou pensando nisso, não é a minha mente. Ou até algum de nós que esteja assistindo pode pensar assim: eu já passei por isso. Estatisticamente mostra-se que a cada 4 segundos alguém tentou, ou seja, estava na iminência, às vezes naquele titubear, já na ponta do parapeito, às vezes já com uma corda nas mãos para colocar no pescoço e volta atrás. Porque a espiritualidade amiga, benfeitora, procura nos sensibilizar para não fazermos, porque a vida é um bem muito precioso. Os espíritos nos ensinam. E aqueles que querem tirar a vida não atiram ou não tiram a sua vida porque querem. Na verdade, eles fazem isso porque acreditam que pior não possa ficar, que vai aliviar a sua dor, a sua problemática. Mas aqueles espíritos, porque o espírito é imortal, e essa imortalidade muitas religiões apresentam, inclusive a católica. A única coisa que atualmente a Igreja Católica não aceita ou não acredita é que podemos e devemos conversar com os mortos. Devido a e como também os evangélicos, né? E outras crenças religiosas, porque acreditam nas palavras de Moisés em Deuteronômio, que diz que a gente não pode evocar os mortos. Mas isso foi feito por outras razões históricas e sociais. É tão verdade que na Bíblia, no Novo Testamento, vamos encontrar muitas passagens de espíritos se comunicando com pessoas vivas, encarnadas, como se fossem médios. A própria Maria, na sua revelação, é uma. José também, revelando que deveria se casar
que deveria fugir para o Egito, que podia voltar do Egito para a sua terra, tudo foram, se foi em sonho não importa, mas são comunicações espirituais. Quando Jesus está no Monte Tabor, onde 3 dos seus apóstolos perguntam se colocam 3 tendas, porque ali estão Jesus, Moisés e Elias, transfigurados, sendo vistos, é uma comunicação mediúnica. Então, aqueles espíritos que lamentavelmente partiram de forma antecipada, quando tem condições de falar depois de um certo tempo, relatam pelas dores e problemas que passaram após a sua morte do corpo físico. Relatam também que ouviram palavras de incentivo para fazer o ato, porque há outros espíritos que querem a judiação, a maldade. Às vezes outros espíritos que nem pedem que ele se suicide, mas que a sua tristeza entre em sintonia com a tristeza daquele que está pensando e está tentando e amplifica, fazendo com que não ouçam às vezes o auxílio da espiritualidade superior. É tão interessante a gente ter esses relatos do lado de lá, do mundo espiritual, porque rompe barreiras, quebra paradigmas e faz com que a gente tenha consciência, pelo menos eu tenho, do valor que é a vida. Mas também não posso julgar aqueles que tiram, porque eu tenho amigos, conhecidos próximos, espíritas, que apesar de conhecerem a doutrina, saber da imortalidade da alma, saberem que a vida é valiosa, que a dor após a partida desta forma é pior, assim o fizeram. Porque às vezes o desespero é tão grande que não dá. E não tem outra forma. Não dá, e aí precisa-se. E às vezes relatos também de espíritos começam a falar que são reticentes, que já em outras reencarnações cometeram atos semelhantes. Então tudo isso que a gente aborda e está trazendo é para que a gente amplie o nosso espectro de visão espiritual da vida e possa compreender o outro para ajudá-lo, para lhe dar força para que ele não desista. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, pode acontecer. E como eu estava falando de estatística, a cada 1 segundo alguém pensa. A cada 4 segundos alguém tenta. E a cada 40 segundos alguém consegue. Provavelmente hoje esses números são muito maiores. Talvez em torno de 30 a 20 segundos. Muitas vezes me chegam situações de familiares, mães desesperadas, cujo filho tentou, cuja filha pensou. E aí a gente conversa e faz encaminhamento para orientação e terapeutas que abordam, são especializados nessa temática. Psicólogos, psiquiatras, que também são espíritas, que têm uma noção dessa visão, para que possam ser cuidados, tratados, até medicados, porque muitas vezes é preciso a medicação para evitar um mal maior. Pode ser temporário, porque a gente vai ver que a terapêutica espírita tem remédio maravilhoso, mas quando se está em crise, não tem nada que possa ajudar muitas vezes a não ser um remédio. Claro, tudo tem seu espectro de crise. Se conversa, se orienta, se dá um passe, escuta-se. E uma coisa importante,
saibamos que falar é a melhor solução. Se você, meu irmão, você, minha irmã, está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, procure ajuda se você não sabe como lidar. Aqui no Ceará nós temos, eu sou de Fortaleza, mas nacionalmente nós temos um número que funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. E a ligação é gratuita, 188 CVV. Ele é importantíssimo. Campanha de valorização da vida. É uma ligação gratuita de celular, de orelhão, que hoje não existe mais, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Peça ajuda. E quem foi buscado porque a pessoa está pedindo ajuda, acredite. Não sejamos preconceituosos. Ajudemos. Estendamos a mão. Busquemos ajudar ou procurar ajuda. Porque existe toda uma rede de apoio nacionalmente. Conheço o GEAV, Grupo Espírita de Valorização da Vida. Eles dão cursos formando anjos da vida, para que possam ajudar pessoas a sair das situações de crise. Aqui em Fortaleza nós temos o Hospital de Messejana Psiquiátrico, que tem plantão 7 dias da semana, 24 horas por dia. Porque às vezes não esperemos. Cristina Fontinelli pergunta se já se reencarna com tendência ao suicídio. Sim, buscando que esse espírito se desvencilhe. Mas às vezes isso é muito forte. A gente vai encontrar na obra da nossa querida Memória de um Suicida, que agora está me fugindo o nome dela, mas daqui a pouco eu me lembro. Se alguém se lembrar, já me ajuda, tá? Da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, onde ela fala que teve acesso a vidas anteriores e ela tomou conhecimento. Tivemos um irmão no Grupo Espírita Paulo Estevam, eu conheço 2 casos de suicídio lá, pelo menos, mas um deles teve uma psicografia no Lar de Clara, pelo Newton Souza, onde o seu Vanderlei Pereira, irmão, trabalhador espírita, já no mundo espiritual, trabalhando e amparando, escreve uma carta procurando consolar a esposa desse irmão, dizendo que ele já tinha feito isso em outras reencarnações, que não é fácil um mar bravio, mas que bom que nesta reencarnação o irmão já havia começado a ter contato com a doutrina espírita. Ele, inclusive, era facilitador de estudo doutrinário. E apesar de ser um estudante, de ser um facilitador do estudo, aconteceu. Nós temos Rossando Klinge, palestrante espírita, que disse que na sua juventude resolveu sair de casa por volta ali dos seus 18, 20 anos, que queria conseguir o sustento próprio, morar só, se virar. E ele diz que escutou de sua mãe a única coisa: meu filho, se a coisa ficar difícil, volte para casa vivo. Ele ficou abismado com aquilo. E ele diz que depois de 7 meses, a sua vida deu uma guinada. Ficou tão difícil, ficou tão pesado, que ele, por 3 noites, morando no 3º andar de um apartamento, pensou como cair e que na sua queda ele morresse, porque não
adiantava ele quebrar um braço, uma perna, ou sem andar, ou tetraplégico. Não. Ele tinha que morrer. E nessas 3 noites de tamanha angústia, ele já era espírita há muito tempo, tinha se afastado da casa espírita, mas sabia da dor do espírito que desencarna dessa forma. Tinha lido Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Pensava na dor da sua mãe, que é outra coisa que também eu gostaria de trazer. Existem grupos de apoio aos que ficam. Porque imagine aquele que perde um ente querido desta forma, de forma abrupta, tão bruscamente e de uma forma tão dolorosa. Então ele comenta disso. E aí ele não comete o ato. Ele tenta, ele pensa, mas não comete. E ele diz que volta para casa. Ele se lembra que a coisa mais importante foi o acolhimento que ele recebeu. Meus irmãos, é algo necessário, acolhimento, não julgamento. Julgar não resolve, até porque a pessoa já está no fundo do poço. Eu preciso acolher. E ele diz que lembra que seu irmão mais velho o chamou, colocou-o em seu colo, já um jovem, talvez com 18, 20 anos, mas colocou seu colo e o afagou. Ele diz que isso foi de extrema importância. Ele voltou ao movimento espírita, mas não voltou para a casa que frequentava pela vergonha que tinha de falar e de como estava destruído emocionalmente. E é outra coisa importante, é outro ensinamento importante, além do acolhimento, é que nós possamos acolher os nossos irmãos que pedem ajuda, mesmo aqueles que são conhecidos como palestrantes e escritores, não importa. Jacó Melo fala de uma época recente que ele teve depressão. E ele diz que o quanto foi difícil. E ele desenvolveu uma técnica de magnetismo para curar a depressão, e ele foi cobaia de se experimentar e perceber, e com isso ele ficou curado da depressão. Então a gente não pode deixar de acolher um irmão que tem um trabalho lindo, fantástico na casa espírita, e eu, no meu preconceito, não acredito que o Aníbal, autor de livro, palestrante, escritor, dialogador, facilitador de estudo, está desse jeito. Sim, é possível. Ninguém pode dizer dessa água não beberei. Espero que nunca aconteça, mas se acontecer e eu pedir ajuda, não me julgue. Então ele foi para outra casa espírita. E aí, ele, nessa casa espírita, esperando a palestra pública, chega uma pessoa, toca no seu ombro e diz: o presidente da casa gostaria de ter uma palavra com você. Ele se levanta, achando estranho, porque ele não era conhecido ali, e vai. É a última coisa que eu vou falar para encerrar nossa live, a gente vai continuar todo domingo. Sugiro que assistam quem entrou depois. E aí ele, quando chega na sala em que o presidente da casa espírita estava, ele percebe que o presidente da casa estava mediunizado. E falou assim para ele: meu filho, naquelas 3 noites você deu trabalho, mas nós, emissários de Jesus, estávamos ali para lhe amparar, lhe ajudar e não permitir que o pior acontecesse. Amados irmãos, após um relato desse, um depoimento desse, é de se emocionar. O nosso querido Rossando Klins não esconde isso, e ele fala para mostrar
que ele não é melhor do que ninguém. Ele até diz: se você por acaso cruzar comigo por aí, pelo Brasil afora, pode chegar para mim e dizer: eu sobrevivi também. Então, que a gente possa compreender. A Cristina fala que somos seres vulneráveis a qualquer patologia, e é correto. Eu vou encerrando por aqui, mas espero que na próximo domingo possamos continuar com essa temática, porque estamos no Setembro Amarelo, e o setembro é o ano todo. Nosso irmão Paulo iluminar, buscando equilíbrio. Eu sugiro, procure um terapeuta, procure um médico, psiquiatra, vá a uma casa espírita fazer um atendimento fraterno, que você poderá sair bem melhor do que se sente, meu irmão. Leia livros que ajudam. Eu comentei há pouco, deixa eu ver aqui o título, Escutando Sentimentos. Como tem outros do Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermanos Defus, que pode ajudar você, Paulo. Desejo muita paz, muita luz a cada um de nós. Que assim seja e tenhamos uma semana abençoada. Amém.